é, iniciar esta, Aula. esta nova, esta aula de hoje, para que nós possamos dar continuidade àquilo que nós começamos, né? E quase terminamos a semana passada. Vocês todos estão com a Bíblia, não sei como é que vocês estão anotando, se vocês estão anotando, que seria muito bom. E hoje nós terminamos a semana passada falando sobre as duas testemunhas e fomos até o versículo 14, aonde nós lemos e entendemos que o segundo terror passou, mas logo vem o terceiro. Entendemos também que as duas testemunhas, elas vão começar a atuar assim que o anticristo faça o acordo de paz. Nós entendemos que essas duas testemunhas vão atuar nos primeiros 3 anos e meio dos 7 anos. E que nesses primeiros 3 anos e meio, as duas testemunhas e a igreja, irão contra todo o tratado que o anticristo vai propor, esse tratado de paz e de proteção a Israel. Falamos também que acabou, a partir de agora, acabou as trombetas. A última trombeta é a sétima trombeta. E a sétima trombeta é uma trombeta de alegria, uma trombeta de muito, digamos assim, de muito regozijo, porque o anjo que toca a sua trombeta e as vozes que gritam do céu: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. Ele reinará para todo sempre, anunciando, a sétima trombeta vem anunciando a chegada do reino de Deus. Porque nesta sétima trombeta é quando a igreja é arrebatada e todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. E é uma festa, é uma grande festa quando a igreja chega diante do Senhor, quando a igreja chega no céu. É uma grande festa para que nós possamos desfrutar de tudo isso que o Senhor vai fazer. Eu vou ler aqui a partir do capítulo 11, a partir do versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e fortes vozes gritaram do céu: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estavam sentados em seus tronos, diante de Deus, se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: nós te agradecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que era, pois agora assumistes teu grande poder e começastes a reinar. As nações se enfurecem, mas agora chegou o tempo de tua ira e o tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos e profetas, assim como teu povo santo. E todos que temem o teu nome, desde pequenos até os grandes, é tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. Então se abriu no céu o templo de Deus. Dentro do templo foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpago, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Então, tudo isso é para anunciar a chegada da igreja diante do Senhor e anunciar a implantação do reino. Aqui, no capítulo, versículo 18, diz que as nações se enfureceram. Aqui no capítulo 11, no versículo 18, diz que as nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo da tua ira e tempo de julgar os mortos e de recompensar
teus servos, os profetas, assim como teu povo santo. Eu quero falar sobre isso, mas eu quero falar isso não hoje, porque daí nós vamos falar sobre galardão. E isso vai demandar um pouco de tempo, então eu quero que vocês entendam que é chegado o tempo, no versículo 18, é tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos e profetas, assim como teu povo santo, e todos os que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes, e tempo de destruir, até os grandes, e é tempo de destruir todos os que causaram destruição na terra. Isso nós vamos falar mais à frente, porque eu queria hoje que a gente pudesse começar a falar sobre no capítulo 12, que vocês possam ir para o capítulo 12 Bíblia, de Apocalipse. capítulo 12. Então, nós vamos falar sobre a igreja, sobre a mulher e o dragão. Hoje eu quero não me prolongar muito, porque este é uma, uma palavra que eu gostaria que a gente fosse com calma, até para a gente poder absorver tudo o que nós vamos entender, o que nós vamos receber aqui. Então, eu creio que vocês todos, a maioria talvez, ou a totalidade de vocês, já devem ter ouvido alguma ministração, ou algumas pessoas, ou algum vídeo, ou alguma situação assim no YouTube, ou em outros lugares, falando da mulher e o dragão. Então, a mulher é a igreja visível. E aqui, quando a gente vai ler, eu estou antecipando, o filho varão é a igreja invisível. Para algumas pessoas, eles dizem que a mulher é Israel e que o filho varão é Jesus e serpente é Satanás. Então, a gente pode entender aqui que são três símbolos: a mulher, o filho varão e a serpente. Para algumas pessoas, ou alguns pastores, ou outras pessoas, eles acreditam que, nesse caso, a mulher é Israel. Para a Igreja Católica, eles acreditam que a mulher é a Virgem Maria e que o filho varão é Jesus e a serpente é o dragão. Eu estou fazendo essa introdução porque eu não sei o que vocês, já ouviram ou o que vocês já leram sobre isso. Então, eu vou passar para vocês aquilo que eu tenho entendido ou que eu tenho aprendido. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 12. Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua sobre os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher, que algumas pessoas acreditam que seja Israel, e a Igreja Católica acredita que seja a Virgem Maria. Uma mulher vestida de sol, uma mulher vestida de luz, com a lua sobre os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Para a Igreja Católica, essa coroa de 12 estrelas é da Virgem Maria, que é a rainha, para a Igreja Católica. Então, João, que recebe esta revelação, quando ele vê esta mulher, é a igreja.
a igreja visível, a igreja de hoje, a igreja que somos hoje. Então, ela é vista assim, num grande sinal, uma mulher vestida de sol. O que representa o sol? Vestida de luz, porque Deus é luz e no Senhor não há trevas. Então, Jesus também é luz. A posição e com os pés, vestida de sol e com a lua sobre os seus pés. A lua debaixo dos seus pés, que também é um símbolo, e vocês, se não sabem, vocês vão saber que a lua, ela não tem luz própria. A lua, a luz da lua é reflexo do sol. E a lua representa um símbolo das trevas. As obras das trevas, as obras de feitiçaria, de macumba, quando vão levar trabalhos à cachoeira, é feito tudo sobre a luz da lua. É a luz da lua que abre ou que traz luz sobre todos esses trabalhos de feitiçaria e de macumbaria. Então está dizendo que a mulher vestida de sol tem os seus pés sobre a lua. Isso quer dizer que a igreja tem autoridade sobre as obras do inferno. E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa coroa de 12 estrelas não é a coroa da Virgem Maria. Essas 12 estrelas representam os 12 apóstolos, porque a igreja foi estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos. Né? A gente pode ver que através de Paulo houve a revelação da igreja e através dos apóstolos foi instituída a igreja. Então, as 12 estrelas representam na cabeça, representa os 12 apóstolos. E essa igreja, ela tem autoridade sobre o reino das trevas. Eu não queria ver, eu queria passar isso, só dar os endereços, mas essa igreja que nós estamos vendo, ela tem autoridade sobre o reino das trevas. Eu vou ler aqui o que está falando em Lucas. Vocês podem ficar só, depois vocês anotem para que depois vocês possam ler. O que está em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17. Quando os 70 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse: Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano, mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados no céu. Amém. O que quer dizer isso? Que nós, como igreja, nós temos autoridade, como nós lemos aqui, sobre todas as obras das trevas. O Senhor nos deu autoridade para pisar todo o reino das trevas sobre cobras e escorpiões. E o Senhor diz que não é para a gente se alegrar com isso, mas se alegrar porque os nossos nomes estão escritos nos livros no céu. Mas, todas as vezes que nós usarmos esta autoridade, e que nós temos essa autoridade, porque foi dada à igreja, nós precisamos estar com a nossa vida ou com a nossa condição espiritual em dia.
Nós não podemos ter brecha, não podemos ter pecado, porque nós temos autoridade. O Senhor nos deu. Mas se nós formos contra expulsar demônios ou entrar em situações contra o reino das trevas, se nós tivermos brecha, pecado, ou se não estivermos baseados, alicerçados, firmados na palavra, nós vamos receber um contra-ataque. A igreja na terra precisa ter e tem o seu nome escrito no céu. Tem autoridade sobre o reino das trevas. E espiritualmente falando, a estatura de Satanás e seus demônios, queria que vocês prestassem atenção nisso. A estatura de Satanás e seus demônios vem até a sola dos pés dos santos. A estatura de Satanás e seus demônios vem até a sola dos pés dos santos. Tamanha é a autoridade que o Senhor deu para a igreja, para pisar, para ir contra Satanás, desde que nós estejamos com as nossas vidas em dia. Jesus já venceu e deu esta autoridade para nós. E Deus não permite que sejamos retalhados, a não ser que nós tenhamos problemas, que nós tenhamos a nossa vida desarrumada, estar fora da palavra, ou estar em pecado e não se arrepender e não confessar pecados. Essa autoridade, no nome de Jesus, é porque para não ficarmos com medo. Nós temos essa autoridade no nome de Jesus, porque muitas vezes as pessoas se impressionam só com o nome de Satanás. Tem pessoas que não gostam nem de falar do nome. Então, as pessoas têm medo. E esta autoridade que o Senhor nos deu é para que nós não tenhamos a sentir medo e nem ter medo de retaliação. A retaliação, repito, ela só vem quando nós não estamos com as nossas vidas em dia, quando nós estamos em pecado. Aí sim a gente abre uma brecha para que Satanás venha nos retalhar. Eu já falei para vocês que a coroa de 12 estrelas são os 12 apóstolos. Por que a gente tem essa autoridade? Porque a igreja foi elaborada, a igreja foi firmada no fundamento dos apóstolos. Efésios 2. Anotem aí, Efésios 2, 19, mais o 20, mas eu vou ler o 19. Efésios 2, 19 e 20. Diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Versículo 20. Juntos somos sua casa, edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular, que é o próprio Cristo Jesus. Por isso que essas 12 estrelas representam os 12 apóstolos, e por isso que a igreja tem essa autoridade, por causa do fundamento, porque está no fundamento dos apóstolos. No versículo 2 de Apocalipse, diz assim: 12:2. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Quem estava grávida? A mulher, vestida de sol. Essa visão que João tem, essa visão foi dada para João do céu para a terra.
O que nós estamos vendo agora, lembram-se que nós falamos do arrebatamento visto da terra para o céu. Tessalonicenses, que nós falamos da carta de Paulo. Agora nós estamos vendo do céu para a terra. João, quando tem essa visão, é da igreja visível. Quem é a igreja visível? É a igreja de hoje. A igreja visível somos nós. A igreja visível, no momento do arrebatamento, ela está grávida, com dores de parto, para que antecedem o arrebatamento da igreja. Essas dores são as dores que antecedem o arrebatamento da igreja. O que são essas dores? São essas situações que nós estamos vivendo. São esses momentos difíceis, essas situações difíceis que nós estamos passando, que a igreja está passando, que aqueles que são igreja estão vivendo. Então, são momentos porque a igreja precisa ser alinhada, a igreja precisa ser trabalhada. Nós precisamos e devemos confiar em Deus, ter 100% de confiança em Deus para todas as soluções da nossa vida. Essas dores de parto, ela está simbolizando a mulher grávida que está prestes a dar à luz. E ela sente essas dores de parto, que são as dificuldades antes do arrebatamento. Quando a gente olha, a gente está vendo as dificuldades que nós estamos passando, nós estamos vendo a maneira como a igreja está sendo alinhada, nós estamos vendo a forma como Deus tem nos pedido para a igreja tem sido trabalhada, quando se deixa trabalhar pelo Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo quer nos alinhar para que no arrebatamento a gente esteja prontos. Por isso que nós estamos vivendo essa dificuldade. Nós estamos vivendo essas situações aí muito difíceis. Por que a mulher está grávida e gritava de dor por causa das dores de parto e da agonia para dar à luz? Vocês sabem como é que é isso, né? Mulheres, vocês sabem como é que é isso. A dificuldade que há nas dores de parto e, ao passo que está próximo de dar à luz, essas dores, a dificuldade aumenta, não é assim? Começa a sentir dores e, ao passo que isso vai chegando, as dores vão aumentando. Essas são as dificuldades que nós estamos vivendo. Quando a gente olha para o mundo, olha para a igreja, olha em tudo que nós estamos passando, vivendo, é essa dificuldade aí. Essa coisa que nós estamos vendo. Muitas vezes a gente não acredita que acontece isso na igreja. A gente não acredita que nós estamos passando por isso. A gente não acredita nessa apostasia que nós estamos vendo. Nós estamos passando por um grande trabalhar. O Espírito Santo está trabalhando para nos limpar. E nós precisamos confiar. Nós precisamos ter 100% de confiança em Deus. Todas as nossas soluções da nossa vida, nós precisamos viver pela fé. Hoje é muito complicado quando a gente diz para algumas pessoas que elas precisam confiar 100% em Deus, que elas precisam ter confiança e viver pela fé e não por vista. Aonde nós estamos sendo trabalhado, a igreja está sendo trabalhada, porque hoje a maioria da igreja, e aqui não quero denigrir a igreja, está vivendo por vista. Não está vivendo pela confiança, pelo 100% de confiança na palavra em Deus. As pessoas não estão mais dependendo de Deus. Elas estão dependendo daquilo que elas podem ver,
daquilo que elas podem pegar. Se a gente não depender totalmente do Senhor, nós não vamos conseguir. No livro de 1 João, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Se eu afirmo que eu permaneço no Senhor, eu devo viver como ele viveu, confiando plenamente em Deus, colocando a minha vida nas mãos do Senhor. João, quando vê ela gritando de dores, João, é o momento da separação. Quando está próximo de dar à luz, há um grito de dor, porque é um momento de separação. É onde vai nascer a criança. As dores aumentam, porque é o momento dela sair, é o momento de separação. Ela vai sair e vai se separar fisicamente da mãe. Então, eu não sei para dizer para vocês assim, isso Deus me falou já me mostrou a semana passada. Nós falamos também, lembra que nós falamos das 10 virgens? E nós falamos que 5 estão preparadas e 5 foram se preparar. Mas quando elas voltaram, o Senhor já tinha partido. É esse momento que o Senhor quer tratar, que o seu Espírito Santo quer tratar conosco. A gente não pode estar despreparado. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos limpe, trabalhe em nós. Por isso que muitas vezes nós somos confrontados. Talvez você seja confrontado em uma situação, em uma dificuldade, as pessoas começam a te destratar. Cadê o teu Deus? Cadê a tua fé? Cadê a tua solução? Cadê isso? Como é que você faz com aquilo? Por que está acontecendo isso? Você não está na igreja? E essa afronta, muitas vezes, ela vem de dentro da igreja ou da própria igreja. Que são essas dores, essas dificuldades. Então, lá no livro de Mateus, como nós falamos, das 10 virgens. Então, veja só. Vamos supor que essa mulher grávida, ela tem mais ou menos, para não exagerar muito, ela tem mais ou menos 1,70 m. 1,70 m, pesando 70 quilos. Então, uma mulher de 1,70 m, com mais ou menos 70 quilos, vai dar à luz a uma criança saudável, acho eu, creio eu, não que as outras não sejam, mas uma criança com 3,5 kg é uma criança muito saudável, um peso bastante interessante. Uma mulher de 70 quilos, dando à luz a uma criança com 3,5 kg, quanto que é 7 vezes 5? 35. Então, não falando de porcentagem, isso quer dizer que a metade, mais da metade, não vão subir. Vocês entenderam? Uma mulher de 1,70 m, 70 quilos, vai dar à luz a uma criança
com 3,5 kg. Quando você pega 70 quilos com 3,5 kg, dá 5%. Eu estou falando porcentagem, mas não tratando como porcentagem, só para a gente ter uma base. As que estavam preparadas eram 5, e as outras 5 estavam despreparadas. Não entraram com ele nas bodas. O grupo a ser levado, olhando para as virgens e olhando para essa ilustração, o grupo a ser levado é bem menor do que o grupo que vai ficar para trás. Ou seja, o povo que vai ficar para trás vai ser bem maior do que aquele grupo que vai ser levado. E por quê? Porque muitas vezes, olhando para a igreja hoje, as pessoas não estão colocando a sua fé, não estão colocando o seu coração 100% em Deus. As pessoas estão vivendo por vista, estão confiando naquilo que elas podem pegar, naquilo que elas podem ver. A igreja hoje, de uma certa forma, ela está falando do quê? De prosperidade. Que tipo de prosperidade? Não se fala de pecado, não se fala de arrependimento, não se fala de restauração. Se fala de coisas palpáveis, de coisas materiais. E isso está fazendo com que a igreja ela viva por vista. Ela só está olhando o que ela pode conquistar, o que ela pode conseguir. Não depende mais de Deus. Então ela não está preparada. Não estando preparada, vai ficar para trás. Nós precisamos prestar atenção nesses símbolos que a igreja nos mostra. Como essas 10 virgens. Isso parece uma história, uma coisa normal. Mas quando você olha, e isso que eu estou chamando a nossa atenção, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para a igreja, para mim, você olha para você, você olha a igreja em volta de você, a impressão, sem julgar, mas a impressão que nós temos é que ninguém está nem aí com o arrebatamento da igreja. É verdade. As pessoas não querem nem saber do que está acontecendo, do que vai acontecer. As pessoas querem saber daquilo que elas vão conquistar, da forma como elas vão viver aqui. Isso, estão vivendo por vista, abandonaram a confiança em Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Que nós estamos passando por esse aperto, por essas dificuldades, é porque o Senhor está lapidando, está limpando. O Senhor está tratando a igreja. E nós precisamos entender e se deixar ser conduzido pelo Senhor. Como eu falei para vocês, tudo isso que esta revelação e tudo isso que o Senhor está nos dando, João que está tendo esta visão do céu para a terra. Ele está vendo essa mulher do céu para a terra. E quando a gente olha para esses símbolos aqui, está grávida, gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz.
vai dar à luz, essa mulher que é a igreja, vai dar à luz a quem? Ao filho varão. Algumas pessoas dizem, como eu já te falei, que o filho varão é Jesus. Mas o filho varão é a igreja invisível. Nós somos a igreja visível. A mulher gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Versículo 3. Outro sinal foi visto no céu. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas na cabeça. Isso também são símbolos, preste atenção. 10 chifres são os 10 reis ou os 10 reinos que vão apoiar o anticristo. 10 chifres são 10 reis ou 10 reinos que vão apoiar o anticristo. As 7 cabeças ou 7 impérios foram os que governaram o mundo. Então está aqui. Foi visto no céu um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas na cabeça. Então, os 10 chifres são 10 reis ou 10 reinos que vão apoiar. As 7 cabeças são os impérios que já governaram o mundo. Então, quais foram os impérios que já governaram o mundo? E a gente, olhando assim, parece que tudo isso está fora, mas tudo isso está na Bíblia. Tudo isso, esses 6 impérios, estão todos na Bíblia. Só que falta um império para governar o mundo. Então, quais que já governaram o mundo? O Império Assírio, na sua época. O Império Egípcio, lembra do povo do Egito? O Império da Babilônia, lembra da Babilônia, que entrou em Judá, que levou todo mundo para lá? Governou também. O Império Medo-Persa, que eram 2 reis, Ciro e Dario, governou também. E depois, o Império Grego. Nós já assistimos, talvez você já tenha assistido, um filme chamado Alexandre o Grande. Ele também governou no seu tempo. E o último foi o Império Romano, que dominou todo o mundo conhecido. O Império Romano foi o 6º império que dominou todo o mundo conhecido. E qual é o 7º? É o governo do anticristo, que vai dominar toda a terra. Esse 7º reino que está para chegar é o que vai governar toda a terra. E quando a gente começa a olhar isso, e a gente começa a ver tudo isso, a gente começa a ver que o homem sempre tem tentado dominar o mundo. Tudo isso aqui que nós lemos foi o homem tentando dominar o mundo. E ele tentou dominar o mundo, isso aqui
que eu vou falar agora, eu li essa semana também, semana passada. Carlos Magno, que tentou criar o Sacro Santo, não conseguiu. Que era o Império Romano lá nos anos 800. Depois veio Átila, o rei dos hunos, tentando dominar o mundo. Não conseguiu. Gengis Khan também tentou, não conseguiu. Napoleão Bonaparte também tentou e não conseguiu. Qual foi o último que tentou dominar o mundo? Hitler, que tentou fazer o Terceiro Reich, ou seja, o Terceiro Reino, para durar 1000 anos. O plano de Hitler era dominar o mundo, fazer um terceiro reino para, para durar 1000 anos. Começou em 1939 e foi até 1945. Acabou o Terceiro Reich. É isso, Tins. Você vai cair. Você vai cair. E se a gente prestar atenção agora, quando eu não sei se vocês têm o costume, ou acompanham, ou leem um pouco de geopolítica. Eu não estou dizendo que nós temos que ser políticos, mas quando a gente começa a ler alguma coisa sobre geopolítica mundial, a gente começa a perceber que o mundo está se unindo em blocos. Antes, era o mercado comum europeu. Deu origem ao quê? À União Europeia. No Sul, aqui no Cone Sul, tem o Mercosul, e está tentando incluir alguns outros países para também formar um bloco. A União Soviética caiu, mas formou um bloco. Eu não vou afirmar porque eu ainda não li muito sobre isso, mas eu acredito que esse bloco da União Soviética está a China e o Irã. Por que está acontecendo isso? Por que eles estão se unindo em bloco? E quem que está por trás disso? Não é muito mais fácil dominar um bloco do que ter que governar ou ter que dominar país por país? É verdade. Se está todo mundo num bloco, é mais fácil você dominar o bloco do que dominar país por país. Então, aqui na União Europeia, por exemplo, é um bloco que fica muito fácil de dominar do que ir por país a país. Então, se você percebe, isso vai fechando para o domínio do anticristo. O que eu quero chamar a atenção de vocês, quando eu falei de geopolítica, que tudo que nós estamos vendo no mundo já é uma preparação para o governo do anticristo. Ele vai controlar. Sabe o que o anticristo vai controlar? Ele vai controlar a energia, água e alimento. Quem controla energia, água e alimento, essas três coisas, ele controla tudo.
E para ele controlar tudo isso, ele não vai precisar conquistar país por país, ele vai conquistar o bloco. Nós não estamos ainda, mas nós vamos falar, mas depois vocês vão se lembrar. Eu vou te lembrar depois. No capítulo 13 de Apocalipse, ninguém compra e ninguém vende se não tiver a marca da besta. Se ele vai controlar a água, a energia e alimentos, e ninguém vai comprar sem a marca da besta, é o controle que ele está exercendo, está preparando isso para exercer. E quando a gente olha para a tecnologia, está tudo pronto. Tem muitas pessoas que já estão usando chip, que é menor ou é do tamanho de um grão de arroz. Por exemplo, os bilionários, muito bilionários, eles têm esse chip, ou estão usando esse chip nos seus familiares, por quê? Acontecendo alguma coisa é fácil de localizar. Hoje não tem animais de estimação que usam chip. Hoje os carros estão usando chip. Por quê? Porque é muito mais fácil de você localizar. Localiza tudo em qualquer ponto. O carro já tem GPS. Por isso que está acontecendo tudo isso, porque esta crise que nós estamos vivendo, ela precisa chegar ao caos. Eu sei que talvez vocês não gostariam de ouvir isso, mas é isso que está acontecendo. Verdade. É preciso gerar o caos no mundo. Sabe o que é caos? Caos não é ficar ruim. Caos é abaixo do ruim. Economia, finanças, política social, política bélica, tudo. Precisa ficar um caos tudo. Porque daí precisa de um homem que vai trazer uma solução para todas essas coisas. E quem é esse homem que pode trazer uma solução no caos? É o anticristo. Eu vou falar uma coisa para vocês, acho que eu vou repetir, né? Eu acho que eu já tinha falado, eu vou repetir. O anticristo é um homem. Ele é um homem. Escuta bem. O anticristo vai incorporar Satanás. Ele vai incorporar Satanás. E vai ter a sabedoria de Satanás, vai ter o poder de Satanás incorporado nesse homem. Você imagine o que vai ser. Isso eu estou falando nos primeiros 3 anos e meio. Que não é a grande tribulação. É o começo. Imagina ele, esse cara,
que era um querubim. Ele era um querubim. O anticristo vai incorporar o seu poder, o seu trono e a grande autoridade de Satanás. Que ele já está, não está incorporado, mas ele já está no mundo. Versículo 4. Com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. Eu quero fazer um parênteses aqui para falar de Satanás. Eu vou ler Isaías 14, a partir do versículo 12. Vocês anotem para que depois vocês possam ler. Mas leiam, hein? Eu não sei como é que está na versão de vocês, mas eu creio que as palavras mais o conteúdo ou a, a, a palavra é a mesma. Então diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra. Você que destruía as nações, pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Quando ele disse: subirei aos céus, ele começou a cair. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Olha só a ousadia dele. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. E, em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Veja o versículo 17. É esse o rei que destruiu a terra e a transformou em deserto. É ele que arrasa as grandes cidades e não tinha misericórdia dos seus prisioneiros. Satanás. Essa é a descrição da entrada do pecado no reino. Quando ele começou e disse que subiria e queria ser semelhante ao Altíssimo, quando ele disse que subiria, ele queria subir acima dos anjos, querubins, serafins e arcanjos, porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. A gente já falou, e você também não é nenhuma novidade, que ele sempre quis ser igual a Deus. Ele sempre quis ser adorado. E vocês sabem da proposta que ele fez para Jesus lá,
no deserto. Aquela visão que Jesus teve não foi do Senhor. Do pináculo do templo, de ver todas as glórias, todo o poder, aquela visão não veio de Deus, aquela visão foi de Satanás. Isso é no meu entendimento. É mais ou menos assim hoje. As pessoas estão na igreja, mas parece que tudo está demorando. Aí, Satanás tira a tua visão e mostra as coisas do mundo. É tudo mais fácil, vai ser mais rápido. Você não precisa ficar orando, fazendo jejum. É tudo rápido. Se você me adorar, eu te dou tudo o que você quiser. É isso que ele quis fazer com Jesus. A proposta de Jesus no deserto. O que ele quis dizer? Oh, eu te dou todos os reinos da terra. Você não precisa nem ir para a cruz. Você não precisa nem fazer esse sacrifício. Eu te dou tudo. Simplesmente se prostra e me adore. Hoje, um comentário à parte. Hoje, existem muitos homens que receberam e têm esse poder, têm essa riqueza, têm essas glórias deste mundo. E muitas vezes nós ficamos até admirados com isso. E falamos, se não falamos, ou pensamos, se não pensamos, vem ao nosso coração. Como que essa pessoa consegue tudo isso? Como que ela vive tudo isso? Como que ela tem tudo isso? Nossa, eu estou na igreja, eu estou orando há tanto tempo e a minha vida não muda. Como que essa pessoa que nem vai na igreja, que nem serve ao Senhor, é ímpio e tem todo esse poder? Algumas vezes, sem falar, mas às vezes pensando e sentindo, nós questionamos Deus. Me perdoe, e muitas vezes até sentimos inveja dessas pessoas. Por que que elas têm ou não têm? Por que que elas conseguem ou não consigo? Então a gente vê aí muitos artistas, grandes estrelas do rock, com sucesso estrondoso, mas que venderam a alma para o inferno. Por causa de uma ação diabólica, não dependeram de Deus, colocaram o seu coração naquilo que se pode ver e se pode mais fácil de conseguir. E ele fez isso com Jesus. Para que que você vai para a cruz? Você não precisa ir para a cruz. É só simplesmente você me adorar. Ele sempre quis ser adorado. Vou repetir o que eu já disse e tenho dito. Ele é o príncipe deste mundo. Satanás é o príncipe deste mundo. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras orando, ele falou para os seus discípulos: lá vem ele, o príncipe deste mundo. De mim, eu não tenho nada dele em mim. Jesus falou. Eu quero que depois vocês leiam Ezequiel 28, 11 até 17, que vai falar como Lúcifer era lindo. Ele era lindo, brilhante, cheio de luz.
anjo de luz. Por isso que está escrito lá que se o Senhor não abrevia o tempo, nós poderíamos ser enganados por esse anjo falso de luz. Ele era, olha, ele era tão perfeito, sábio, lindo, brilhante. Ele esqueceu que ele era um ser criado, ele era um querubim da guarda, ele foi criado por Deus. E Deus fez dele um ser lindo, maravilhoso, cheio de luz, brilhante. E ele queria subir acima dos serafins, dos arcanjos e dos anjos. Só para você não esquecer, ele odeia a raça homem. Fique sabendo que Satanás te odeia. Poderoso, lindo, inteligente, arrastou 1/3 dos exércitos celestiais. E ele adota as mesmas estruturas do reino de Deus. Isso aqui é que a gente, quando você vai lendo, você vai estudando, tem muitas coisas que a gente não percebe, que a gente acha normal, mas tem muitas coisas que a gente não percebe. Satanás, ele adotou as mesmas estruturas do reino de Deus. Por isso, temos potestades demoníacas e divinas. Temos potestades demoníacas e divinas. Ele copiou tudo. Tudo que é de Deus, ele copiou. Presta atenção. Temos potestades demoníacas e potestades divinas, do bem e do mal. Demônios, ele tem demônios mais poderosos e menos poderosos. Você consegue lembrar de alguma coisa? Vem na tua mente alguma coisa? Você lembra de Miguel, de Gabriel? Você viu como ele copia as coisas? Eles são potestades demoníacas. São anjos de potestades demoníacas. Esse 1/3 dos anjos que ele levou tinha anjo, arcanjo, querubim e serafim. 2/3 ficou com o Senhor, 1/3 ele levou. Ele era cheio de sabedoria. Ele era um querubim ungido. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu li de alguns teólogos, de alguns estudiosos. Eles dizem que ele, Satanás, era o sinete de Deus. Vocês lembram quando José foi governar o Egito? O rei tirou o seu anel e deu o anel para José. Então José poderia selar tudo com o anel do rei. Se Lúcifer era o sinete de Deus, olha a posição que ele tinha.
Então, alguns estudiosos, como é que eu vou dizer, teólogos dizem que Deus tinha dado o reino para ele. Eles dizem que a terra fazia parte do reino de Lúcifer. Lúcifer. Por isso, ele nunca foi questionado por encontrar-se no jardim do Éden. Isso não está aqui na Bíblia, mas foram alguns estudiosos, alguns teólogos falam sobre isso. A terra fazia parte do seu governo, até que ele deixou isso entrar no seu coração. Daí a terra acabou sendo destruída. Ficou sem forma e vazia. E todos aqueles, a gente às vezes pergunta, né? Da onde que apareceu? Tinha realmente aqueles dinossauros? Tinha. Mas aconteceu um negócio aqui, um meteoro, um estrondo, destruiu toda a Terra. Aí Deus veio dar forma e recriar a Terra como o lar do homem. E Adão comete alta traição, entregando a Satanás o domínio. Porque Deus disse para Adão: domine sobre a terra, domine sobre tudo. É como se eu pegasse, como se Deus pegasse e desse uma coroa para ele. E ele pegou essa coroa, nessa alta traição, e deu para Satanás. E ele passou a reinar na terra. Satanás passou a reinar na terra. Por isso que, quando Jesus estava orando, Jesus disse: eis que o príncipe deste mundo se aproxima e nada dele existe em mim. Nada do diabo pode estar com a gente. Nada do diabo pode estar em nós. E é isso que o Senhor Espírito Santo tem tratado com nós. Nessas dificuldades, nessas situações que nós temos vivido, a igreja está sendo preparada para isso. O Senhor também disse: se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. O príncipe desse mundo é Satanás. Amém? Nós somos até o versículo 4. Semana que vem nós começamos a partir do versículo 5. Por isso que eu quero ir mais devagar, porque são muitas coisas. E eu peço de novo para que vocês agora possam começar a ler esses endereços que a gente passou, que vocês possam ler, que daí você vai ter mais facilidade para entender e ficar preparado por tudo aquilo que a gente vai ver ainda pela frente. Eu gostaria de ouvir um pouco vocês antes da gente orar. Podem abrir o seu microfone, um de cada vez, e podem falar o que tiveram, o que vocês... Oh, não precisa ser todo mundo junto, pode falar um de cada vez, tá? Pode falar, amor.
me chamou muita atenção, Gil, o que você falou. Deixa eu achar aqui que eu anotei. Espera aí. Que os santos, que a estatura de Satanás e seus demônios vem até a sola do sapato dos santos. Tamanha a autoridade que Jesus nos deu. Isso é tremendo. Isso é tremendo, né? Porque A o senhor não diz, autoridade que ele nos deu e que a gente muitas não sabe vezes usar. e não toma posse disso, né? Isso, e não sabe isso. usar. Porque é tremendo isso é tremendo, né? Porque nós temos essa autoridade, toda a autoridade nos foi dada por Jesus. E nós precisamos tomar posse e aprender a usá-la na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, né? Nós Exatamente. precisamos usar essa autoridade. Isso eu achei tremendo. E outra coisa que eu queria te perguntar, que me veio assim, né, e que é muito forte, é que o próprio Deus, né, criou Lúcifer. Através da mudança dele, da mudança do coração, do caráter, do orgulho, da inveja, da soberba, ele passou de lado, né? Passou do lado de cá para o lado de lá. Então, nós também temos nós temos que ter esse cuidado, né? Para sermos sempre amigos de Deus e não passarmos para o outro lado. Então, nós precisamos estar vigiando constantemente para não cairmos nesse engano, né? Exatamente. Que leva à morte e destruição. Era isso. Por isso, mas isso que eu notei. Que Deus disse que nós temos para pisar serpentes e escorpiões. Eles estão na altura do salto do nosso sapato. E assim, isso que você falou, Lúcifer foi criado por Deus. Querubim de guarda, lindo, cheio de sabedoria. E isso subiu ao coração dele para ser semelhante ao Altíssimo. É isso que o Senhor Espírito Santo está trabalhando com a igreja. Sim. É isso que nós estamos vendo acontecer. As pessoas estão buscando algo que Satanás está dando para aqueles que desejam. Sem cruz. Verdade. O que ele tem para oferecer. Mais alguém? Diga, Isabel. Pastor, tá escutando? Estou. Me deu um temor muito grande, e como a pastora Cássia falou, a gente tem que cuidar muito para não sair do lado certo. Aquele 5% que o pastor falou, que subirá apenas esse 5%, aquele cálculo, que tem a ver com as 10 virgens. Meu Deus, a gente tem que ler muita Bíblia, a gente tem que ficar firme. Me deu uma coisa ruim. Porque quando a gente olha para a igreja, eu não estou afirmando isso, mas a gente olhando espiritualmente, o número dos que vão ficar é infinitamente muito maior daqueles que vão subir. E a gente tem que vigiar. E a outra coisa foi quando o pastor falou que Satanás faz como fez com Jesus para tentar ele lá.
e mostrar aquele mundo maravilhoso. É bem isso que a gente vê. E eu confesso que não agora, mas outrora já tive inveja mesmo, porque eu dizia, meu Deus, como é que pode? Eu queria justiça própria. Eu ficava indignada de ver tantas pessoas, até próximo de mim, receber tudo e ter tudo. Hoje não, graças a Deus não. Mas não foi fácil. Foi preciso, assim, ler, procurar, orar, jejuar para eu entender que o Senhor Espírito Santo me explicou. Porque ele faz bem isso, né? Ele mostra coisas assim, um mundo que nem é real. É um mundo sem cruz, né, pastor? Aham, exatamente. É isso aí, Bela. É, quem mais? E, pastor? Então, pastor, vendo agora, né, no início, agora que nós já estamos, bem dizer, na Terceira Guerra Mundial, né? Então, assim que se manifestar anticristo, vai ter tanta tribulação que muitas pessoas que não estão firmes com Deus, eles vão correr para o lado onde que está favorecendo a eles. Por exemplo, vai faltar alimento, vai faltar água, tudo. Se a pessoa não estiver firme com Cristo, eles vão se entregar ao anticristo, Bom, né? Por causa da fome, do desespero, né? Da angústia. Eles não vão, no caso, sentir a presença do Espírito Santo, porque eles estão mais para os prazeres da carne, do mundo, no caso, né? Do que renunciar a tudo isso para chegar à vida eterna, né? Com Cristo. então, isso tudo o Senhor está falando conosco. É, Porque os primeiros 3 anos e meio também não vão ser fáceis para a igreja. lógico que não. A gente está sentindo isso aí agora, né? Já está Entende? acontecendo. Então, a gente também precisa estar muito firme. Hum, Por isso que a gente precisa se arrepender, a gente precisa buscar a santificação para que a gente possa depender, confiar 100% em Deus. é verdade. Amém? Amém. Mais alguém? Giba, Eu. a palavra diz que Jesus ele não vai voltar enquanto toda criatura não ouvir falar, né, do Evangelho. E ainda existem muitos países, muita gente que não conhece a palavra, né? Você acha? Eu penso assim, não sei se eu estou errada. Diante Que o de toda a tecnologia que a gente tem hoje, Pois é, mas a China ainda existe, né? Que eles têm lugares subterrâneos para pregar a palavra, tudo escondido. então, mas se eles estão escondidos é porque eles estão Já ouvindo a conhece? palavra. É verdade. Uhum. Entendeu? Sim. E dentro de tudo que a gente vê hoje, não fazendo crítica, tá? Mas um comentário. Dentro das igrejas, né? É pregado um evangelho muito barato, muito simples. Ah, Deus vai te dar, ah, faz uma campanha, Deus vai te responder. E não é assim, né? Então vai ser complicado quando Jesus voltar. Como que vai ficar esse povo? Né? Como que vai ficar esse povo com esse evangelho barato, simples de tudo? É por isso que nós estamos aqui. É verdade. E para levar essa verdade Porque para os outros também, né? é isso que nós Com estamos aqui. certeza. Porque isso Descobrir também, para porque isso ela. também vai chegar a nós. Uhum. Entendeu? E eu creio assim também, né? Digamos assim, que a gente veja que a gente chegue nesse final, né? A gente vai ter que ser muito corajoso. Tipo, ah, não tem comida, fica com fome, né? Uhum. Vai ter que ser Os, hum, muito valente. Vai ter que ter uma os, valência descomunal. E dizer, os, não, eu vou ficar com fome, eu vou passar sede, mas eu não vou negar Jesus, eu vou te matar, mata, né? Até os porque hebreus, é lucro. os judeus que saíram do Egito, eles passaram fome? Não, Passaram Jesus não, sede? Passaram frio? não, Ficaram doentes? não. Que Deus Por cuidava quê? deles.
porque eles dependiam de Deus. Meu Deus, é verdade. Não vai ser diferente com a gente. Não. Mas mesmo que a gente passe, né? A gente tem que ter essa consciência, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás com a sua palavra. Se ele Amém. diz, aqueles que confiarem verão a glória de Deus, é porque ele vai fazer algo. Amém. Eu creio. Amém? Amém. Mais alguém? Por favor, um de cada vez. Desesperador, né, pastor? Ai, socorro, Deus. Eu fico pensando, né, se ele foi tão petulante com Jesus em jejum tantos dias, quem somos nós, né? Eu digo aquele encantamento, oferecer o mundo para ele. Jesus já era o dono. Como assim vem me oferecer para mim, que vai me dar? Eu já sou o dono. E difícil, né? É bem isso, se não abreviar os dias, os próprios cristãos serão dissipados, porque é muita beleza, é muito. Imagina, ele vai vir perfeito, ele não vai vir de chifre, né? Vai vir com muito. É muito É complicado bonitinho. isso. E assim, e dá desespero na gente ao mesmo tempo, porque a gente quer avisar as pessoas disso, mas as pessoas não querem falar sobre. Entende? Eu falo, mas será que só eu que tô vendo isso? Não é possível? Assim, ao mesmo tempo que a gente vê, né, essa história que vai ficar muita gente, assim, na verdade já, assim como os tempos estão mais difíceis, já está ocorrendo uma cegueira espiritual crescente a cada dia, é palpável isso. Pessoas que conversavam sobre e não, né, Uhum. Sabe o que acontece, Fábio? complicado. As pessoas vão para a igreja e elas ficam dependendo da palavra do homem. Coaching, E elas não querem mais depender da palavra de Deus. bem isso. Perguntar para Deus. Então, aquilo que elas ouvem, elas acreditam. Acredito. Então, por quê? Porque é necessário que haja arrependimento. O Senhor prega, arrependam-se. João Batista vinha pregando arrependimento. E até hoje se fala de arrependimento. Mas quando você fala de arrependimento, você precisa falar de pecado. Quando você fala de pecado, você precisa confrontar a igreja. E quando você confronta a igreja com a palavra, você fica imaginando quantas pessoas vão embora depois. É E se as verdade. pessoas forem embora depois, como é que eu fico? E eu vou parar por aqui para mim não entrar em outras áreas. Se fizer um retiro assim, prosperidade, nossa, enche, né? Coaching e tudo mais. Agora faz de sacrifício, de jejum, disso aqui, não vai ninguém. É isso aí, Fábio. É triste, muito triste, é desesperador. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso azeite. É verdade. É isso aí. Porque quando chegar a hora, a gente não vai poder dar do nosso azeite para ninguém. Porque senão a gente vai ficar para trás. É, triste. Mais alguém? Façam os seus questionamentos. Então tá. Então vamos orar? Vamos. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por esta noite, por esta live. Agradecemos a Ti, Senhor Espírito Santo, por toda a revelação, por toda a direção que o Senhor tem nos dado. Pai eterno e soberano, sabemos que os dias são maus, muito maus, e próximo está a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse que ele iria voltar. A igreja disse que ele ia voltar. Os anjos disseram que ele ia voltar.
E nós estamos como igreja esperando a volta do Senhor. Eu peço a Ti, Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor nos cele nesta noite, que o Senhor nos guarde nesta noite. Sabemos que quando tratamos da Sua palavra, é uma guerra espiritual, é uma grande batalha espiritual. Mas que o Senhor possa dar ordem aos Teus anjos, a cada um que participou desta live, possa nos guardar de toda a fúria, de todo o ódio de Satanás, quando nós recebemos a revelação da vitória da igreja no Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, guarda, Senhor, o descanso, o deitar, o levantar, que todos possam ter um descanso, possam ter o sono do justo, possam dormir com os braços, nos braços do Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor Espírito Santo, no revista, Senhor, da sua armadura. Agradecemos a Ti, Senhor Espírito Santo, que nos testifica de toda a palavra, de todo pecado e nos leva ao arrependimento. Que o Senhor possa, neste tempo, em nós como igreja, o Senhor possa nos corrigir, o Senhor possa nos tratar, o Senhor possa nos direcionar para a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que a vontade da nossa alma e para que a nossa alma seja crucificada na cruz e que a tua vontade prevaleça sobre nós e sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. E graças Amém. ao Senhor. Amém. 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 Deus vos abençoe. Amém.